Bom dia, queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contínuo e permanente a cada família em nome de Jesus. Hoje é o segundo dia da semana. Que a semana seja uma semana de resposta de oração, uma semana de bênçãos, uma semana de organizar a vida espiritual. Eu tenho me colocado no Senhor, queridos, buscando do Senhor em temor. Uma transformação de vida realmente. Completa transformação de vida. Algumas coisas que tenho feito eu vou começar a parar de fazer, inclusive atendimento pastoral. Atendimento pastoral aqui em casa, não vou dar mais, sabe, eu vou assim, burlar minha vida realmente de uma forma, como diz a palavra, né? Como diz a palavra, de ter uma vida em santidade, porque sem santificação ninguém virá a Deus. Então eu quero pedir aos irmãos, estejam orando por mim, uma decisão que eu estou tomando, uma decisão muito forte, E eu estou colocando isso diante do Senhor, que eu tenho visto aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro aqui, o primórdio da igreja, a igreja primitiva, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida temente a Deus. E essa história aqui de Cornélio me chamou muita atenção. Um homem que não era judeu, um homem que não tinha, ele não era seguidor do caminho, porque não existia cristão até na época, né? Eram seguidores do caminho. Ele não era um dos seguidores do caminho, mas ele era um homem temente a Deus. Temente a Deus. Um centurião romano, né? Um general, um homem, um militar. Como eu já falei anteriormente, são dois militares que chamou a atenção de Jesus. E que esse homem chama a atenção pelo posicionamento, uma vida de oração que esse homem tinha. Uma vida de temor a Deus, uma vida que ele via a necessidade dos pobres e ajudava. Estendia a mão e ajudava. E era um homem justo junto aos judeus. Ajudava os judeus, ajudava as sinagogas. Ou seja, ele não era judeu, mas era um dizimista. Dizimava, ofertava na casa do Senhor. Mas vamos continuar a leitura. Né? Então, esse homem me chamou muita atenção aqui. Olha que eu já li a Bíblia, querido, mais de 50 vezes. Se eu não estou lendo a Bíblia, estou lendo assim, livro por livro, meditando, fazendo um trabalho profundo em cada livro. A partir do versículo 34, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus, preste atenção, olha, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o maltrataram, pendurando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Concedeu que fosse manifesto a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, nós, que comemos e bebemos com ele.
Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Presta atenção, essa palavra para a igreja. Jesus nos mandou, ou seja, deu uma ordem, deu uma direção a pregar ao povo, testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe a remissão dos pecados. Porquanto, pela palavra, essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que... Amanhã a gente continua aqui. Até aqui, queridos. Até aqui. É muito forte o texto. É muito forte. Olha que Pedro diz, repetindo, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas com parcialidade. E por que que nós tratamos pessoas com parcialidade? Por que que muitas vezes a gente faz acepção de pessoas? Por que que a gente muitas vezes fala, não, isso aqui, sabe, isso aqui deixa para lá, isso aqui... Não, amados irmãos. Às vezes a gente é perseguido, às vezes a gente é caluniado. Nós temos que amar essas pessoas. Nós temos que amá-la. Amá-la e olhar para ela como Jesus olhou para aquela multidão e disse, Pai, não lhe imputes pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Que Estevão repetiu as mesmas palavras de Jesus. Então as pessoas que muitas vezes nos perseguem, nos caluniam, querido, porque elas não sabem o que está fazendo. Elas não têm noção, elas não têm direção. Elas estão perdidas, necessitam ser amadas. Necessitam ser amadas. É isso que Pedro está ensinando aqui, aliás, Lucas está transmitindo para nós o ensinamento do apóstolo. Como, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Olha, querido, é o que eu prego na segurança pública. Ali tem evangélicos, tem católicos, tem espírita, tem aquele que não tem nada, ele diz, eu não sou nada. Até esse dia eu falei para um, é um bom atleta, né? Por quê? Você diz que nada direta, nada. Então vive nadando. Então, sempre eu gosto, às vezes, de brincar assim, né? Então preste atenção. Ele é Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o único que é digno de ser chamado Senhor e Rei, e ninguém mais. Por isso nós temos que procurar de todas as formas nos moldar a Cristo. Nos moldar a Cristo. Ou se deixar ser moldado por Ele. Agora é fácil? Não, não é fácil, mas não é fácil. A renúncia dói. A renúncia dói. Então, nós temos que ter esse cuidado, ter esse entendimento das Sagradas Escrituras. Anunciando o Evangelho, a paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Este é Senhor de todos. Vamos lá agora que, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Pedro fala, nós somos testemunhas, ou seja, Pedro andou com ele. Né? Os que andaram com Jesus são testemunhas vivas. Hoje, nós andamos pela palavra. Nós conhecemos Jesus. Temos que ser testemunha de tudo isso que Pedro está relatando aqui. Nós temos que também relatar às pessoas. Relatar às pessoas que se não houver uma conversão, se não houver acreditar, se entregar a Cristo, não tem como ter salvação. Não tem como.
pode ser devoto disso, devoto daquilo, mas não tem como ter salvação. Agora, lá no versículo 42, olha aqui, Jesus nos mandou. Ou seja, aqui é uma direção, aqui é um mandamento que o Senhor deixou para a igreja. É um mandamento a pregar ao povo, testemunhar que ele foi constituído Deus, olha, foi constituído Deus, ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Ele foi constituído por Deus, tá certo? Olha, ele nos mandou, tá certo? Ele nos mandou, nos deu uma ordem, nos deu um mandamento a pregar, para testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Hoje, Jesus Cristo é o nosso advogado, mas amanhã ele vem como juiz. Amanhã ele vem para julgar todas as coisas. Amanhã não tem mais tempo de renunciar ao pecado, porque amanhã é o dia do julgamento. O amanhã que eu falo, querido, é no dia do retorno de Cristo sobre a terra. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, a gente não sabe, mas que está muito próximo esse dia está. Então, o que tu tem que tomar decisão hoje, não deixa para amanhã. Não deixe para amanhã. Tome decisão hoje. Minha mãe dizia o seguinte, tem que fazer hoje, não deixa para amanhã. Amanhã nunca existe, amanhã nunca vai chegar. Então, tu que tem participado com esse Maná, tem ouvido esse Maná, compartilhe esse canal. Compartilhe esse canal e ajuda-nos a divulgar a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada a todos em nome de Jesus.